aprendendo de Jesus, que é manso e humilde de coração. Ponga bastante la atenção. Ser manso e humilde não é um rasgo inerente solo ao Senhor Jesus. Lejos de isso, todos os que são regenerados e salvos aprendem com ele a ser assim também. Então, quando falamos de características de Jesus, você tem que entender que Jesus, sim, foi alguém admirável, incomparável e perfeito. Pero isso não quer dizer que você não pueda imitar, copiar, ser como Jesus ha hecho, tener las características que Jesus tuvo, tener las virtudes que ele tuvo, hasta porque o Espírito Santo que ele recebeu hoje está disponível para você. Então, cada um de nós temos que ter a consciência, Jesus não é simplesmente um exemplo a ser admirado, Jesus é um exemplo a ser copiado, a ser seguido. Ponga isso, não veja Jesus apenas como alguém, como ele foi chévere, perfeito, pero veja, eu tenho que ser como ele foi, ok? Tenha isso em mente para que você possa aumentar esta consciência. La humildade, mansedumbre e paciência, isso que o Senhor Jesus se sometera a toda a vontade do Senhor, ok? Então, você tem que entender isso é muito importante. Humildade é a condição que eu tenho de ser repreendido. A humildade é a condição que eu tenho de aprender, de estar disposto a reconhecer mis errores, mis falhas. A humildade é a disposição de eu ver que eu preciso aprender aún mais. A humildade não me hace sentir superior a nadie, me hace entender que eu posso aprender com todos. Observe que o próprio Senhor Jesus foi bautizado por João Bautista e só começou sua obra de predicação uma vez que João Bautista terminou sua obra. Então, esta é a humildade. La mansedumbre, presta atenção, la mansedumbre trata-se principalmente de você ser um barro moldeável. Que significa? Ser manso não é ser uma pessoa calma, não. Ser manso é eu ter a condição de ser moldeado por ele, Senhor Jesus, por ele, Espírito Santo. Quanto mais manso eu sou, mais fácil é para que o Espírito Santo me moldeie tal como ele quer que eu seja. E ser paciente é a condição que eu tenho de suprimir ou então de controlar meus sentimentos, não ser tomado por meus sentimentos. A paciência é sofrer por não expressar os sentimentos que desejam dominar-te. Há expressões que dizem, você tem que expulsar o que está dentro sujo, você tem que exalar seus sentimentos, você tem que expressar seus sentimentos, você não pode guardar seus sentimentos, te hace daño guardar os sentimentos. De hecho, eu concordo que quedar guardando mal os sentimentos e sentimentos não hace bem, pero a paciência não é guardar, é disciplinar os sentimentos. E duele, pero você está disciplinando-los, você está controlando-los e não deixando que eles te controlem. Basicamente, esta é a paciência, suprimir os sentimentos que desejam controlar-me, discipliná-los, ok? E expressá-los com Deus, e não expressá-los com nadie. Então, se você se sentiu injusticiado, se você se sentiu humilhado, se você se sentiu de alguma maneira e seus sentimentos querem gritar, discipline-los. E vá diante de Deus e allá você suelta-los. Você desahoga com ele. Isso é paciência. Isso é paciência. Paciência é simplesmente o dom de esperar. A paciência, fruto nunca é esperar de maneira cômoda, esperar sem fazer nada, não. A paciência sempre é também eu esperar, crer e fazer, sempre está fazendo algo. A paciência bíblica nunca será a paciência de quedar imóvel, sem tomar nenhuma atitude. Mientras estou pacientemente esperando a resposta, eu estou actuando, fazendo mais, ok? Então essas três qualidades que nós mencionamos, dos de ella, fruto do Espírito Santo, você tem que tê-lo, assim como Jesus também teve. A força de Moisés para suportar as perseguições era vista em sua disciplina e em sua segurança para lidiar com as provocações. Disciplina e segurança para lidiar com as provocações. Isto é paciência. Disciplina
e seguridade para lidar com provocações, isto revela paciência. Por isso, ele próprio Deus lo defendia. Isso é mansedumbre, deixar que Deus lo defenda e lo moldeie conforme a vontade dele. Isso é magnífico. Então, a paciência humana provoca a reação de Deus. Apunte e aprenda isso. A paciência, fruto do Espírito Santo, provoca a ação de Deus. Por isso que muitos confundem, não que paciência é esperar que Deus haga. Não, a paciência provoca a reação de Deus, mas não é porque estou paciente que vou quedar apenas esperando. Eu sigo fazendo o que tem que ser hecho. Aprenda. É muito forte isso. Em contrapartida, o orgulho, la prepotência e las ambiciones personales de muitos trabalhadores em la siembra divina han cerrado la puerta que Deus outrora abriu para que ganemos almas. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E como que eu posso identificar o orgulho? O orgulho normalmente é quando eu cierro minha visão para o que eu determino que é o correto, está bem desta maneira e é isso, ponto. Ele orgulhoso normalmente ele não escuta a nadie, ele crê que já aprendeu, ele crê que já sabe e muitas das vezes ele só vai conseguir dar um espaço para ouvir se seu resultado lo poner nele fundo de poço ou em um grande problema. Então, como já ensinamos sobre o orgulho, a única coisa que repreende o orgulho é seus resultados. É muito difícil de trabalhar e ensinar um orgulho. La prepotência, em crer que de alguma maneira você já sabe fazer, você já tem um controle por fazer, quando na verdade você pode ter 10, 15, 20, 50 anos na obra de Deus. Sua dependência de Deus aún é total. Você aún não sabe nada. Ok? Então, quando eu tenho ambições personais aliado com essas duas características feias, isso cierra a porta para o reino de Deus. Isso cierra as portas que Deus abriu para que as pessoas sejam salvas. E pastor, pero eu sou um membro, eu sou um jovem. Como é que eu posso cerrar a porta para alguém? Eu não sou nadie. Ele hecho de que você habla, que crê em Jesus, pero seu comportamento demonstra prepotência, orgulho e ambições personais, você passa a ser um mal exemplo. Porque as pessoas, elas não vão a mirar para a Bíblia e juzgar a Bíblia. Elas vão mirar para a pessoa que diz crer na Bíblia. Escute isso, apunte isso e aprenda isso. As pessoas de afuera não vão mirar a Bíblia e juzgar a Bíblia. Elas vão mirar e juzgar as pessoas que dizem crer na Bíblia. E quando suas atitudes não correspondem com a Bíblia, não importa o que está escrito, eles vão juzgar a fé na Bíblia, tal como você está demonstrando que é. Então, todos vocês que já disseram em algum momento, que demonstram, que hablam, que creem em Jesus, cuidado. Você neste momento já pode ser um grande problema para o reino de Deus se você manifesta ambições personais, se você manifesta a prepotência e se você manifesta o orgulho. Não cometa este erro. Se você é grande ou pequeno na obra de Deus, você pode ser uma arma para salvar ou você pode ser uma arma para impedir a chegada das pessoas hasta Deus. Tenha em mente isso, que é muito importante. As pessoas, elas conhecem a Bíblia através de nosso comportamento e não através de nossas palavras. Isso é demasiadamente importante, incluso nosso caráter. Por isso, amanhã vamos falar mais 5 pontos de caráter que você tem que aprender, que você tem que tê-lo, cuidá-lo e evaluá-lo, ok? Los siervos infieles, com seu comportamento carnal, han causado mais mal à igreja do Senhor Jesus que aqueles que abertamente se declaram inimigos de ella. Está vendo? Mira que forte aquele livro habla. Então, sabe aquela pessoa que passa aqui na igreja? Eu estava uma vez na porta de uma das nossas igrejas, acá em Peru, e um senhor começou a insultar muito a nós outros. Insultar ladrões, estafadores, uma coisa e outra, e hasta escupiu em meu rosto. Hasta escupiu e saiu correndo. Que Deus tenha misericórdia de ele, não quero que nada de mal aconteça a ele, ao revés, que ele consiga de certa maneira perceber o que aconteceu.
E não no primeiro caso, diversos de nossos pastores já sofreram muitos ataques, de diversas maneiras, insultos, pero essas pessoas que atacam a igreja não causam tanto dano quanto a você, que disse crer em Jesus e seu comportamento é um mau exemplo. É um comportamento carnal que demonstra orgulho, prepotência e ambição personal. Então, antes de você querer juzgar a estes que persigam a igreja, será que você não está sendo pior? Então, tome cuidado, porque isso é muito importante e não podemos cometer este tipo de falha. Temos que estar bem atentos. Ok? Próximo. A diferença de muitos pastores, obreiros e evangelistas com relação a sua maneira de viver e ao selo por la obra de Deus atrairá hacia eles um duro juízo em la eternidade. Então, isso se engloba a todos, isso se refere a todos. Como está seu selo por la obra de Deus? Qual é sua preocupação em não ser um mau exemplo? Quanto você se esforça para representar a Jesus tal como se deve, e não como você quer representá-lo sendo um religioso? Pero, será que você o representa tal como esta palavra habla, ensina, nos pede? Ou será que você é um prepotente, orgulhoso cristiano que mais causa dano de lo que ajuda? Pense nisso, porque isso é muito importante para que você não seja um problema para a obra, uma pedra de tropeço para as pessoas. A Bíblia habla que aqueles que sirvem de pedra de tropeço para um dos pequeninos, melhor seria atar uma pedra em seu cuello, echar em um rio e que morra ahogado. Mira como a palavra de Deus é tão dura com relação àqueles que hacen tropeçar os pequeninos. Aqueles que são pequeninos são aquelas pessoas que têm sede da verdade. Os pequenitos são aquelas pessoas que têm sede da verdade. São pessoas que têm sede de descobrir, de encontrar a Deus. E quando vê a alguém que deveria representar a Deus, representa um mau comportamento, esta pessoa, ao invés de buscar a Deus, ela vai que rechazar a este Deus. Não seja este tipo de pessoa, porque ele juízo na eternidade será duro sobre você, ok? Então, vocês tomam cuidado, porque temos pequenitos por todos os lados, que não podem tropeçar por minha causa ou por sua causa. Pero o Senhor, aún hoje, lhe dá a oportunidade ao servo que está sendo negligente, a você, a eu, a qualquer um de nós outros que quizás conseguimos agora encajar-nos dentro deste problema, desta situação. Se este servo deseja retomar o caminho de la rectitud, aprenderá com o Espírito Santo, aprenderá com o Espírito Santo, porque quando venga o Espírito da verdade, os guiará toda a verdade, a ser humilde para reconhecer seus errores e cambiar. Seja humilde, esteja disposto a ser repreendido. Seja manso para ser moldeado e paciente para deixar que Deus te justifique e apenas expresse os sentimentos a Ele. Discipline os seus sentimentos para que esta paciência seja exemplar frente a todas as pessoas que convivem com você ou que quizás tenham contato com você. Sendo assim, aqueles que de hecho desejam ser discípulos de Jesus devem seguir seu exemplo, pisar suas huellas e cultivar as mesmas virtudes de seu maestro. Então, eu encerro este capítulo de hoje recalcando algo que falei. Não tenha Jesus apenas como alguém admirável, alguém perfeito, alguém que temos que mirar com muito amor, mirar e ver o quanto ele foi perfeito. Não, mais que admirar a Jesus, mais que ver ele como alguém que foi perfeito, eu tenho que ver ele como um exemplo, tenho que ver ele como alguém a quem devo copiar, a quem devo imitar, e não só em tentar imitar, tenho que conseguir, principalmente tratando de la humildade, de la mansedumbre e de la paciência. Tenha em mente isso, Jesus não é apenas para ser admirável, ele é para ser seguido, copiado, imitado, e tenho que conseguir cumprir este requisito. Eu sei que não é fácil, mas a partir do momento que você crê em ele, hasta sua muerte, é um processo de você ser melhor a cada dia. Melhor que ayer, semana passada, e assim vamos a seguir.